Oi, seguidas! Acho que eu atrasei um pouquinho hoje. Essa live é muito especial, hein, gente? Foi super aguardada. Olá, pessoal que tá entrando! Live super aguardada. Tô muito contente. Obrigada por vocês estarem aqui. Interajam, mandem coraçõezinhos. A doutora já deve estar entrando. Hortência, Tamires, Rayane, muito obrigada, pessoal. Ana Costa, lá de Portugal, presença internacional. Adriane, Ana Lorenzato. Nefertiticena, deve ser Fer. Gisele. Ó, o doutor entrou. E doutora Liane, Elaine, Ania. Mais uma live, gente. Informação pra gente cuidar melhor da nossa vida, ficar mais tranquilo depois dessa trombose. Ô, Tchê entrou. Letícia Torres. A Gisele, Darly. Eu vou já reconhecendo os nominhos de vocês. Já sei que eu tenho. Ou falando para eu parar de gritar. Eu falo alto, gente. Eu aprendi na minha família, o povo grita. Mas eu vou me educar. Ai, ai. Abaixa o volume aí para vocês não ouvirem eu gritando. G Teixeira. Ó, tô aguardando a doutora entrar. Vou mandar o convite para ela de novo. Eu também adoro, Letícia. É um conhecimento que a gente não tem dimensão, assim, sabe? Gratuito, especializado, que só são pessoas tops. Vou mandar de novo aqui para a doutora. Pois é. Ai, obrigada. Gente, eu amo amarelo. Aí, deu certo. Doutora Olá, boa entrou. noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, doutora? E você? Tudo bem, tudo certo. Não precisa me chamar de doutora, não. Pode chamar só de Não? Liane. Ah, então Não, tá. fica à Liane. vontade. Olha, gente, que gracinha. A gente já amou, né? Ah, Liane. Então, olha, é muita alegria que a gente recebe aqui, eu e as seguidas que estão aqui acompanhando, né? Porque é um tema que todo mundo me pedia para conversar a respeito, porque eu sou usuária, né, Uhum. do Marevan, e quando a gente recebe a receitinha, né, às vezes vem aquela coisa de que não pode, depois a gente vai aprendendo como lidar. E embora a gente vá falar, sim, né, diretamente do Marevan, só para lembrar, né, que nem todo mundo faz uso, mas tem outros anticoagulantes também. Mas o Marevan é o que mais tem essas interações chatinhas, então por isso que a gente escolheu falar dele, tá bom? Fique à vontade, se apresente, tá? Ok, muito obrigada. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, para quem não me conhece, e a diferença de nutrólogo e nutricionista, que é uma coisa recorrente, Isso. né? As pessoas ainda não se habituaram totalmente à diferença entre as duas profissões. Então, meu nome é Liane, sou médica formada, eu tenho duas formações além da medicina, eu tenho residência de clínica médica e depois eu fiz a nutrologia. A nutrologia eu fiz na USP, em Ribeirão Preto, terminei, tirei o título pela Associação Brasileira de Nutrologia, que é a ABRAM,
E após isso, na verdade, eu mantive uma especialização que eu comecei em 2017 pela Harvard, que é em Lifestyle Medicine, que é uma tradução livre, como se fosse uma medicina do estilo de vida, em que você avalia o indivíduo como um todo. Ao invés de só focar na questão do tratamento, medicamento, você avalia o indivíduo no padrão de sono, atividade física, rotina, enfim, nível socioeconômico, é fantástico. Imagino. É. E em relação à diferença de nutrólogo e nutricionista, o principal é entender que as duas profissões são fantásticas e elas se complementam, né? Elas trabalham juntas e é importante que haja esse trabalho em conjunto, mas o principal é que o nutrólogo ele tem uma formação médica anterior, então para você ser nutrólogo você tem que ser médico, então você consegue avaliar o paciente não só na questão do status nutricional, mas também avaliar a parte médica no quesito de patologias, se entra com medicação ou não, enfim, é uma abordagem mais complexa, mas como eu disse, o nutricionista é super importante, então é um trabalho associado das duas especialidades, digamos assim. Entendi. Ó, gente, maravilhoso, tá? Porque é importante a gente entender essa diferença, até por causa das questões de terem atos relacionados tanto à medicina como nutricionista, que são exclusivos de cada área, né? Então, a gente entendendo isso, fica mais fácil na hora da gente, por exemplo, se constar com o nutricionista, saber que às vezes algum tipo de receita ou prescrição a gente já ter cautela, né? Pra a gente cuidar da nossa saúde, assim, de forma mais consciente. Sim, sem dúvida. E, Thalita Mara, como que você quer? Eu posso explicar o geral da vitamina K e começo com as perguntas? Como que você prefere? Pode fazer um geral rapidinho, né? E ir nas perguntas, porque o pessoal fica ansioso esperando as perguntas. Tá bom, eu vou fazer só uma pincelada rápida, que até vai responder uma das perguntas, que foi o questionamento da relação do xarelto e outros anticoagulantes e a vitamina K. Então, a vitamina K é uma vitamina, obviamente pelo nome, e ela tem o nome de K, porque em 1929 um pesquisador foi fazer um teste com umas galinhas de retirar a gordura, e aí elas tiveram alteração em relação a sangramento. E na palavra dinamarquesa, coagulation é com K. Então, por isso que ficou vitamina K. O que não tem nada a ver com o K da tabela periódica, que é o K de potássio, que o potássio tem grande quantidade na banana. Então, são coisas diferentes. Tá? Sabe o que eu pensei quando você falou do galinha? Eu falei, será que é o K de kitchen? Eu falei, de cozinha? Aí eu falei, meu Deus, será que eles tiraram isso porque o nome, né, vai... Eu falei, nossa, mas muito bom. Não sabia. Sim, e o que é o mais importante? Então, a vitamina K, ela atua nos fatores de coagulação. Então, quando a gente se machuca, o nosso corpo, ele tenta estancar aquele sangramento através das plaquetas e todo o sistema de coagulação mais complexo. Então, a vitamina K, ela ativa algum desses fatores. Ok, então a varfarina ela vai atuar como antagonista de vitamina K. Então, se eu ajo inibindo a vitamina K, eu vou ter um estado em que eu não deixo coagular, certo? Com facilidade. Agora, no caso do outro, xarelto e outros anticoagulantes, eles agem em outros locais. No caso, o xarelto, ele age num fator que chama fator 10A, que é uma coisa que não tem nada a ver com a questão da vitamina K. E por isso que não tem uma relação direta com o alimento. Tem relação, sim, com algum tipo de medicamento específicos, mas com alimentação não, porque alimento, lembrar, é a questão da vitamina K. Eu acho que é o mais importante. Tá? Perfeito. Deixa eu ir para as perguntas. Para as perguntas. Então, do xarelto é isso, né? A questão da diferença da relação da alimentação, que alguém tinha perguntado. Sim, já perguntaram aqui. Em relação a algumas, na verdade eu não sei se era um desabafo ou era pergunta, mas algumas pessoas mencionando que é realmente difícil basear a vitamina K, porque tudo tem vitamina K. Eu tô vendo aqui. Maioria das coisas, sim, praticamente tudo tem vitamina K. O que é importante entender a partir do momento que você começa a utilizar o anticoagulante? Que o anticoagulante é seu amigo,
e que a vitamina K não é para ficar com raiva dela, é para entender que, da mesma forma que nós somos individuais, cada um tem um nariz, cada um tem uma pele, cada um tem um cheiro, cada um tem um metabolismo. E isso é único. E não só a questão do metabolismo, então, se eu tomei vitamina K e comi alguma coisa que desse interação, meu NR alterou e da minha vizinha não, eu não tenho que pensar porque o da minha vizinha alterou e o meu não. Eu tenho que entender o que eu fiz na minha rotina, no meu dia de alimentação para que isso provocasse a alteração do INR, ou do TP. Primeiro fato. Segundo, não só tem a questão individual, mas tem a questão alimentar, que não só envolve, se eu como um espinafre ou comer um creme de espinafre, são coisas completamente distintas. Uhum. Porque a vitamina K, ela é lipossolúvel. O que é isso? Ela ama uma gordura. Então, para ela ser absorvida, ela precisa da gordura. Se eu coloco manteiga num preparo, ou se eu coloco óleo, ou se eu adiciono azeite, eu vou ter uma emulsificação, eu vou ter uma quantidade de gordura maior. Isso aumenta a absorção. Então, são alimentos diferentes. Apesar de tudo ter espinafre. Segundo item. Terceiro. O modo de preparo, então, também interfere. Interfere. Interfere se tem casca ou não, por exemplo, uma verdura. Interfere a quantidade de óleo. Se você comer um atum fresco, o peixe tem muito pouca quantidade de vitamina K. Mas se você comer um peixe fresco, um atum, e você comer um atum enlatado, que foi armazenado no óleo, a culpa não é do atum. A questão é do óleo, que emulsifica, tem a gordura e absorve maior vitamina K. Entendi. A vitamina K gosta da gordura, então, falando assim de um jeito mais simples. Ela gosta. Ela adora uma gordura. E questão individual, questão de preparo, terceiro item. Questão de armazenamento do alimento. Para você ter uma ideia, os óleos vegetais eles têm maior quantidade de vitamina K, como óleo de azeite, né, soja, canola. Entretanto, se você deixar armazenado em local transparente, né, no armazenado, que geralmente é o que compra no supermercado, direto na luz solar, 87% da vitamina K é quebrada. Então é diferente você pegar o consumo de um óleo que estava guardado sem contato e do mesmo óleo que foi exposto por 2 dias para mais. Nossa. Isso dá a diferença. Armazenamento. Outra coisa que altera também pode ser até a questão do solo. Em regiões diferentes do Brasil tem quantidade de potássio, de vitamina K, que você dá no solo, enfim, que você dá de nutriente, e isso interfere também na produção. O que eu quero dizer eu adoraria falar que é muito simples, mas o fato de eu dizer tantas coisas que possam desanimar é pelo contrário. É para toda vez que um TP ou INR alterar, que cada um tenha paciência. Ao invés de desesperar, que use o conhecimento para entender e perceber que não há necessidade de ter raiva, de ter frustração, de ter desânimo. Há sim uma vontade de querer aprender e entender um pouco mais o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado. Eu acredito que todo o processo de doença crônica, a coisa mais importante é a paciência com a gente no processo de aprendizado. Sim. Falo isso muito aqui, doutora. Ai, doutora, ó, eu esqueço. Liane, eu falo isso muito. Paciência e respeito pela nossa história. Sim, mas aqui, ó, eu vi uma pergunta. Então, eu preciso deixar o óleo no ambiente claro? Não estou dizendo isso. Não. Eu estou dizendo que se às vezes você utilizava um óleo de canola e de repente você não mudou nada na sua alimentação e percebeu que o óleo estava exposto, isso pode alterar. Entretanto, o óleo, sempre óleo, azeite, qualquer tipo, né? Ele deve ser utilizado em pequenas quantidades, não só pensando em relação de coagulante, mas pensando em relação à saúde. Sim. Então, sempre coloca um pouquinho na panela. Às vezes tem aqueles pincéis, ou vai com a mão mesmo, mas é só para ter o suficiente para fazer a comida mesmo, é o mínimo possível, tá? Sim. Vamos lá. Proibido qualquer alimento com vitamina K? Não faça isso com o seu organismo. Pessoal é extremista, né, Liane?
Não, não é proibido. Aliás, né, vitamina K tem vários locais. Por que a varfarina não é indicada para trombofilia em gestação? Tá? É super importante isso, não é mesmo? Porque a varfarina, ela é teratogênica. O que significa isso? Ela causa má formação fetal e não só isso. Ela pode causar hemorragia no feto também. Ou seja, são várias coisas que ninguém quer que aconteça, né? Pode levar a um alto índice de aborto também. Então, não é indicado por isso, tá? Banana tem potássio, mas as pessoas confundem, eu mencionei inicialmente, né? Porque na tabela periódica, então essa... Tem uma que mencionou assim, ó, fazem 8 meses que não como verdura, e mesmo assim o TP abaixou para 1,7. Olha, como é que funciona em relação a, principalmente hortaliça, né? Que são as folhas verdes escuras, que tem maior quantidade. Lembrar que existe uma diferença entre a quantidade que tem no alimento e a biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Então, quando eu como uma coisa, eu tenho uma capacidade de absorver e de fazer uso daquela substância que eu absorvi. Então, são 2 itens que o meu metabolismo, o organismo precisa funcionar. No quesito de absorção, se o indivíduo tiver algum tipo de absorção prejudicada, por exemplo, uma má absorção intestinal, uma doença inflamatória ou alguma coisa, então, por mais que eu tenha uma biodisponibilidade que esperava que fosse boa, aquela absorção ela não vai acontecer como esperado. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas veem um valor alto de vitamina K, mas a biodisponibilidade, o tanto que o organismo vai utilizar, não é necessariamente igual àquele valor que contém no alimento. Por isso que é muito importante, todo mundo que faz acompanhamento, ter um profissional de saúde, porque eventualmente vão surgir dúvidas, eventualmente o INR vai alterar, e é com o tempo. Isso. E não tem muito o que escapar. Igual eu mencionei anteriormente, eu adoraria falar que é simples, mas não, precisa de um cuidado mesmo. Sim. Tá? Então, em relação à verdura, o que é o indicado? Em relação a hortaliças, principalmente verdes escuras. Ter uma frequência diária de quantidades para que não altere tanto. Porque se você ficar sempre sem comer e você comer um dia, vai ser uma quantidade muito maior que o seu organismo não está habituado. Por quê? Se falar para retirar totalmente, eu tenho que pensar nos outros nutrientes. Então, para quem não está habituado, coloca pequenas quantidades e vai vendo se altera ou não de acordo com o acompanhamento. Porque o seu organismo, ele precisa de um nível normal diário, todos os dias. Onde entra a questão do abacate, que perguntaram se eu nunca mais vou poder comer abacate. É muito pesado a gente falar o nunca, não pode, tira tudo, né? É muito pesado. Já é pesado pensar que é necessário o uso de uma medicação, se você olhar somente por isso. Mas se você olhar pelo reflexo, que ainda bem que existe essa medicação para possibilitar que você tenha vida, que você fique bem e que você não tenha mais eventos trombóticos, né? Ou assim, diminua a chance, já é muito mais libertador. E, como eu mencionei antes, ver como um amigo, não como inimigo, essa medicação, né? E da questão do abacate, o abacate sim tem um alto teor de vitamina K, tá? Em relação às outras frutas cítricas, mas é o que eu mencionei da quantidade. Tem uma das perguntas que falou, nossa, eu gosto muito de abacate, muito. Se você gosta muito de abacate e você gostaria de comer todos os dias, converse com um profissional que te acompanhe para você introduzir na sua dieta que seja uma fatia, uma quantidade todos os dias, para você ver a adequação do TP. Porque algumas coisas elas pioram, mas se você aprender o equilíbrio, na verdade não vai ter o a mais nem o a menos, vai ter o equilíbrio em relação da INR. Sim, TP é o tempo de protrombina. Se perguntaram o que é. Desculpa, gente. É porque a gente acostumada, eu, por exemplo, falo TAP. Aí, quando muda uma letrinha, a gente já, Não tem problema, pode perguntar. Questionaram a respeito do óleo de prímula e ômega 3. Isso mesmo. O ômega 3 e o óleo de prímula são óleos, né?
Então, assim, tem uma interação, porque a vitamina K gosta de gordura. Isso significa que não pode? Não, isso não significa isso. Significa que se você estiver com seu valor de INR muito alterado e tiver tudo normalizado, e a única coisa seja o ômega 3, óleo de prímulo, tem que acompanhar com um profissional de saúde para adequar. Uhum. Evitar tirar o nunca e sempre, né? Nunca esses extremos, igual você mencionou. Mas sim, pode alterar. Tá? Liane, eu tenho uma experiência pessoal com o ômega 3, né? Que apesar de eu fazer acompanhamento, a gente acabou que passa despercebido, porque às vezes são tantas coisas ali, e eu comecei a utilizar, e o resultado do meu INR alterou. E eu falei, gente, mas o que foi? Aí a gente vai buscar na memória, né? Porque comecei a inserir o ômega 3 e algumas vitaminas. E aí eu fui retirando, né, os medicamentos, né, as vitaminas que eu tinha tirado para fazer os testes. E aí, quando você falou do lipossolúvel, né? Isso, lipossolúvel. Que a vitamina K tem afinidade e vai... Eu veio na hora essa situação e eu falei, então é por isso, né? Não é a questão do ômega 3 isolado, tem toda essa informação que faz sentido meu TAP ter reduzido, diminuiu bastante. E aí saiu fora da minha meta, aí eu tirei o ômega 3. Mas agora que você falou é que veio o raciocínio. Que eu falei, olha que interessante. Que eu falei, mas todo mundo fala tão bem do ômega 3, que é bom para isso, bom para aquilo. Não é possível que eu vou... E aí agora fez todo sentido para mim. Porque a gente vai aprendendo com as nossas vivências também, né? Vai observando o que eu comi, o que eu fiz, o que eu modifiquei na rotina. Na nossa sociedade atual, nós temos o hábito de tudo ser fast food. O aprendizado tem que ser rápido, né? Então, o nível de tolerância para aprendizado com coisas novas é muito difícil, porque tudo nós queremos para ontem. E eu acredito que é importante ter um pouco mais de cautela, não é só em questão de doença crônica, é em questão de tudo. Né? Porque se a gente tiver um pouco mais de paciência e entender que nós somos seres humanos, nós vamos errar, e que tudo tem seu tempo, as coisas ficam muito mais leves. E o modismo também, porque às vezes sai alguma notícia assim, ó, ômega 3 é bom e lá. Mas e para minha situação individual? Será que é bom para todo mundo? Né? Será que vai poder interferir em alguma coisa? Como eu vou manejar esse uso? Não é pegar a notícia que saiu na televisão e já mandar o ômega 3 para dentro ou qualquer outro tipo de medicamento, né? Pra você ter uma ideia, a vitamina A, porque assim, o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas divulgam informações de pessoas tomando suplementos vitamínicos, jovens, felizes, né? E ao mesmo tempo, ninguém conta que vitamina em excesso pode prejudicar e muito, causando até problemas renais, problemas hepáticos, enfim. E no caso de quem faz uso de varfarina, a vitamina A e a E, elas agem alterando a vitamina K. Então, a vitamina E, ela aumenta a quantidade do TAP, né, do TAP, né, que vocês falam, e a vitamina A diminui. Ou seja, além de todos os outros problemas que podem ser causados decorrentes do uso de suplemento vitamínico inadequado, tem também a questão de ação diretamente com a varfarina. Então, para quem estiver assistindo, por favor, cuidado com propagandas. Sempre procura profissional de saúde. Se a ciência tivesse uma fórmula mágica para tudo, para dieta, para emagrecimento, para vitamina, nós que estudamos, né, seremos os primeiros a incentivar todo mundo a utilizar. Então, não é por maldade, não é porque nós não acreditamos numa melhora do indivíduo, é justamente pelo carinho e cuidado com o paciente, que não tem indicação de dar isso para todo mundo. Tem só em alguns casos mesmo, tá? Em relação a glúten, se o glúten é ruim para trombose. Gente, coitado do glúten. O glúten está sendo massacrado. O glúten, ele tem indicação de ser suspenso
de uma dieta quando a pessoa tem uma alteração específica, no caso de uma doença celíaca, por exemplo, tá? Que é uma doença autoimune, em que você tem alteração de absorção do trato gastrointestinal e vários acometimentos decorrentes de interação com o glúten. No caso de uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, que é a doença de Crohn, ou uma retocolite ulcerativa, quando o indivíduo está na fase aguda, na fase ativa de doença, ele pode sim ter uma intolerância ao glúten, ou às vezes depois, mas assim, são casos específicos. Então, não suspenda o glúten se não for alguma coisa realmente específica. Muitas vezes a questão do indivíduo ter uma dificuldade com glúten é porque toda a alimentação está alterada, às vezes tem refrigerante em excesso, tem doces em excesso e acaba colocando a questão do glúten, tá? Então, não é ruim para trombose, não. Ruim para trombose é ficar parado, né, sedentarismo e todas essas outras, não utilizar varfarina ou anticoagulantes. Anticoncepcional à base de estrogênio. Pode levar. Você sente algum sintoma tomando anticoncepcional? Foi uma das perguntas, tá? Não, assim, o que pode acontecer são complicações decorrentes da alteração do TAP, né? Por exemplo, hematoma, sangramento gengival, sangramento na urina, hemorragias, enfim, é isso. Agora, se o anticoagulante vai causar náusea, mal-estar, não é para causar isso, a varfarina, tá? Bebidas alcoólicas interagem? E essa aí, stop, vamos. Bebidas alcoólicas, estão escutando, seguidas? Essa pergunta é campeã. Bebidas alcoólicas alteram, sim, tá? Elas alteram. Alteram, não tem muito o que fazer. Elas alargam o TAP. E eu quero acrescentar, Aliane, que como psicóloga, estudiosa, e que por eu sempre gostei muito das questões da área da dependência química, estudei bastante, e eu gosto de estudar até hoje. Um dos estudos mais recentes que eu vi, assim, de qualidade, fala que não existe nível seguro de uso de bebida alcoólica. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, o vinhozinho, tem o vinho até na Bíblia, não sei o que, não sei o que. Já tem estudos avançados falando sobre o nível de segurança. E quando a gente fala de nível de segurança, é porque pequena quantidade pode causar alterações que vão ser prejudiciais para a pessoa de acordo com a sua individualidade. Então, eu gosto sempre de falar desse assunto porque nós vivemos numa cultura que, assim, não tem nenhum problema, né, assim, entre aspas, que, na verdade, como é que eu vou falar? Uma cultura que apoia o consumo, a gente ainda não tem muitas coisas que falam contra, mas... como você mesmo falou, a gente que estuda, que busca informações científicas embasadas, a gente precisa ampliar um pouco essa noção a respeito disso, e principalmente da bebida alcoólica, que mata muito também, igual a trombose. Sim, sem dúvida. Não só mata, como causa várias complicações, né? Sociais, cirrose, demência, e fora as alterações sociais, sim. Chá. Gente, o chá. Como que é? Assim, eu dei até uma olhada em alguns artigos recentes para ver se tinha modificado alguma coisa. Por quê? Em relação à vitamina K, não tem tantos estudos assim como em relação a outras vitaminas, tá? E por isso que às vezes é até uma dificuldade mesmo para o profissional da área da saúde, por isso que às vezes acaba modificando, porque é tanta interação, é tanta coisa que pode acontecer, que muitas vezes o profissional de saúde ele vai aprendendo junto com as coisas que saem, de novas informações. Mas até então, o que tem de chá? Maior concentração de vitamina K é chá verde e chá preto, tá? Principalmente na folha. Na folha em si tem bastante quantidade. Mas, quando você faz o processo de infusão, né, o chá pronto, não tem relato de uma interação a ponto de o organismo utilizar tanta vitamina K, né, pela biodisponibilidade, que altere. Entretanto, se você utilizar um chá de camomila, ok, beleza. Só que se você utilizar um fitoterápico que tenha camomila, altera.
A questão do TAP. E fitoterápico, eu sei que tem uma cultura de que fitoterápico tá tudo bem e que é só uma plantinha, mas altera bastante. Por exemplo, o ginkgo biloba é muito utilizado por muitas pessoas e altera a viscosidade sanguínea, altera o processo de coagulação, tá? Arnica, boldo. Então, coisas à base disso, fitoterápicos, que eu quero dizer, não, eles alteram. E em relação a outros alimentos que questionaram, por exemplo, leite, queijo, pão, não tem, a quantidade é muito pequena, não tem alteração em relação à vitamina K. A varfarina, isso, a varfarina. E se pode ou não comer fritura, entra na questão dos óleos, né? Não é pode ou não pode, é a quantidade, porque lembrar que a fritura ela tem maior condição de óleo. Todos os alimentos que hoje em dia são classificados como ultraprocessados ou processados, então tem o alimento in natura, que é aquele que você compra, pensa na coisa que é plantada e você come. Então a cenoura in natura, né, sem conserva, sem nada, alface, enfim, tudo que é mais natural. E tem o processo de industrialização. Pensa que sempre, quanto mais você industrializa um item, a chance de você colocar mais conservantes, mais óleos, mais estabilizantes, mais gorduras, e que isso acaba que você modifica o alimento de origem natural. Então, um abacaxi natural, a fruta, é completamente diferente de um abacaxi em calda, que é comprado no supermercado. Por que é importante entender isso? Como eu mencionei da questão do atum, que ele fica enlatado no óleo, que é diferente do atum quando você come o atum peixe, mesmo o filé, se na sua alimentação, quanto mais alimentos ultraprocessados e processados, mais chance do seu valor do TAP ser mais alterado, ter mais dificuldade por conta das alterações que são causadas na interação com a varfarina mesmo. Sim. Em relação a alimentos, verduras e frutas. A maioria das frutas não tem tanta vitamina K, é mais abacate e tudo mais. Entretanto, verduras também. Na casca sempre tem maior quantidade. Então, se você está habituado a comer sem casca e de repente começa a comer com casca, há chance de ter uma alteração também. Tá? Liana, estão perguntando aqui sobre inhame. Nossa, inhame? Eu não sei por que perguntaram inhame, mas eu acho que é porque tem um senso comum de que faz bem para a circulação, mas eu não sei. Olha, inhame, eu desconheço. A pergunta é se faz bem para a circulação ou se interage com a varfarina? Se interage com a varfarina. Até que eu saiba, não. Assim, tubérculos, raízes, tudo isso tem uma interação que eles nem consideram que existe, porque é uma quantidade muito mínima. E o inhame entra, né, como esse grupo alimentar. Então, entendi. que eu saiba, não. Mas depois a gente também pode dar uma olhadinha, porque você vai falando, eu acho que vão surgindo várias dúvidas. Não tem problema. Pode continuar. Olha, não, Thalita, porque as perguntas elas repetiam muito. Ah, faltou uma. Se o zinco interage. O zinco, ele não interage. O que tem que ter atenção às vezes, na formulação do zinco, dependendo de uma indústria farmacêutica para outra, pode ser modificada. Então, às vezes, algum ingrediente, alguma substância a mais, algum ativo a mais, que acrescente ao zinco, pode acontecer, mas o zinco por si só, puro, não. Tem uma outra que eu vi aqui subindo, a questão dos fast... vou pegar essa aqui, porque a Camila repetiu um monte de vezes. A dieta cetogênica pode ser usada para quem toma varfarina? Eu nem sei. Eu nem sei o que é dieta cetogênica. Olha, a dieta cetogênica... Mas o intuito de usar a dieta cetogênica é para emagrecimento? Então, só colocou assim. O que significa dieta cetogênica? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. O pessoal perguntou, que aí eu já te mando as duas coisas.
que teve uma outra pergunta, se eles queriam uma tabela com os alimentos e tudo mais. Peraí que eu tô separando, que depois eu passo. Ó, em relação à dieta cetogênica, é uma dieta que ela é mais rica em gordura. Ela tem um alto teor de gordura. Então, assim, se a vitamina K, ela gosta de gordura, então você pense em fazer uma dieta cetogênica com alta quantidade de gordura. Vai ter influência. Vai. E até porque, assim, a dieta cetogênica, ela tem que ter muita cautela para ser realizada. Tem algumas indicações específicas e tudo mais. Então, procurar um profissional de saúde, ver se realmente tem indicação de realizar essa dieta. E se tiver indicação, seja qual for o motivo, durante o período, ter bastante atenção, porque tem chance, sim, de alterar. E acompanhar, né? E acompanhar. Uma outra questão que eu já ouvi bastante, e eu vi aqui, é uma questão de... Fala que melhora a circulação. É água com limão em jejum. Já ouviu isso? Tomar água e limão em jejum. Eu já ouvi que melhora a circulação. Aí a pergunta é se causa efeito como marevan. Olha, do limão, que ele entra como fruta cítrica, não, porque geralmente as frutas cítricas são consideradas como que não causam interação, né? Mas assim, gente, água com limão, o limão, ele é bem ácido, é uma fruta excelente, tá? É muito boa. Mas vocês têm que ter até cuidado, até com o esmalte dos dentes, sabe? Porque tem gente que usa limão até, porque desgasta. Tá? E água com limão é considerada bom para emagrecer, bom para circulação, bom para várias coisas. Entretanto, não tem até o momento comprovação científica de que isso, pelo menos até onde eu sei, de que isso realmente tenha benefício. Você pode sim ter o benefício da vitamina C, porque é muito melhor você fazer uso de vitamina C por os alimentos, né? Do que você utilizar por comprimido. Até porque o uso de vitamina C, apesar de ser super divulgado, não é indicado a menos que a pessoa tenha alguma deficiência ou alguma situação específica para fazer uso. Então, pensando na questão de nutriente da fruta, de tudo, de fibra, de tudo, sim, o limão é ótimo. Agora, pensando em questão de emagrecimento, de circulação e tudo mais, não vejo indicação, tá? E o ovo, hein, doutora? O que você fala do ovo com relação a... Porque o ovo é polêmico também, né? Olha, o ovo é polêmico. Eu dei uma olhada até hoje em um artigo e realmente não menciona interação com o ovo. E tem essa questão do ovo, né? Que as pessoas comentam e tudo mais. Então, o que eu sugiro, né? Para quem está habituado a usar, até porque o ovo, tem que ter cautela na questão do ovo. O ovo, ele não é inimigo de ninguém. Entretanto, ele tem colesterol. E o colesterol, apesar de nós precisarmos de colesterol, tem a questão genética que cada pessoa, ela lida bem, melhor ou não, em relação à alimentação com quantidade de colesterol. Então, tem que ser uma coisa individualizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão de comer 20 ovos no dia ou 5 ovos no dia, não tem indicação, assim, né? Pensando em questão de saúde, é muito ovo. E aumenta até risco de doença cardiovascular. Então, se for utilizar ovo, pensando na varfarina, coma um ovo por dia, a menos que você tenha alguma contraindicação, ou enfim, ou 3 vezes na semana, e acompanhe o valor. Porque até então não tem demonstração de que o ovo realmente altere. Mas por que eu estou falando com toda a cautela? Porque às vezes alguém começa a utilizar e aí o valor altera. Então por isso que tem que fazer uma coisa bem individualizada, tá? Sim. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O pessoal perguntou de coisas, de besteiras que a gente sempre gosta, né? Que é pizza, hambúrguer, os fast foods. Mas entra na questão da gordura, né? Da questão de ser gorduroso e às vezes como a vitamina K é lipossolúvel. Seria esse raciocínio ou tem alguma coisa diferente?
Seria esse raciocínio, isso mesmo. Não é que não pode, mas tem o risco de comer em grandes quantidades de um dia só e alterar, tá? Então, quando for comer, tem que ter atenção. Pode ter o alargamento mesmo, pode ter o aumento do valor, ou enfim, pode alterar. Aí vai na questão do equilíbrio, né? Um dia, gente, tô com vontade de comer um sanduíche, uma pizza, né? Não vai fazer mal. Agora, a grande quantidade ou até a frequência pode interferir, né? O mais importante é o que a gente já falou anteriormente, é o equilíbrio. Tudo na vida, né? Precisa de equilíbrio. E isso tem que ter o foco maior quando você utiliza um medicamento, que tem o risco tanto do excesso causar danos, né? Por sangramentos, hemorragias, enfim, quanto pela quantidade menor causar a complicação, que é um novo evento trombótico. O pessoal tá perguntando chás que indicam. Alguém me pediu isso? Ou pedir só a lista de alimentos? Porque eu até passei aqui, não vi. O que tinham pedido que eu li, que era a lista de alimentos, é isso que eu estava até vendo. Porque assim, tem algumas listas, mas a questão da lista, como eu mencionei previamente, tem que ter cuidado, porque se você foca só na questão da vitamina K, do quanto que está na tabela, e esquece que se você modificar o preparo daquele alimento, colocar um óleo ou uma emulsificação com mais gordura, é a história do espinafre e do creme de espinafre. Modifica completamente, tá? Não é o mesmo alimento. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, deixa eu citar um aqui de quantidade de linguiça, hambúrguer, peraí. Um espinafre cozido, ele tem, isso é tudo em micrograma, tá? Em micrograma por parte de 100 gramas. Um espinafre, ele tem 103, alface, vou falar da alface depois do espinafre. Uma alface tem 103 microgramas de vitamina K. O ideal no dia, que uma pessoa, considerando indivíduos de 18 a 50 anos, mais ou menos, 19 a 50 anos, é de 9 a 120 microgramas por dia de vitamina K, pensando no equilíbrio. Obviamente que com a varfarina e tudo, tem que ter uma individualização para ter o valor do exame adequado. Então, a alface romana tem 103. O espinafre, ele tem 541 microgramas. Quanto mais escuro, maior a quantidade Então, não é só focar na questão de hortaliça no geral, ou de folhas no gerais. Modifica se no dia você comer só alface, e no outro dia você comer folhas escuras, por exemplo, muito espinafre. Apesar de ser a mesma porção, modifica porque a quantidade, como é mais escura, ela tem muito mais vitamina K do que a outra. Entendi. Tem alguma coisa para falar do açaí? Tem gente perguntando e eu também sou amante de açaí. Nossa, do açaí. Olha, do açaí eu não achei. Não. Interação. Não achei. Então vamos na medida do equilíbrio, então. Quando você, por experiência pessoal, né? Quando você come o açaí, você come açaí diariamente? Você come algumas vezes na semana? Geralmente final de semana. É o meu sorvete, que eu não gosto muito de sorvete, assim, eu prefiro açaí do que sorvete. Então, eu como só no final de semana e eu nunca parei, assim, para fazer a experiência de medir. Mas também nunca observei nenhuma alteração. Então, eu acredito que... E eu também não tomo 1 quilo, né? Eu tomo... Você toma só de final de semana e até então o valor não alterou? Não. Então, mantenha. Seu açaí. Entendi. Vamos ser felizes, né? Se não alterou, né? Se não modificou. Tem uma que tá também ansiosa perguntando sobre questão do frutos do mar, que é muito específico, né? Camarão. Olha, a literatura menciona que peixes, frutos do mar e tudo mais tem uma quantidade muito pequena,
muito. Ah, então entra na... Então, entra. E carne também tem uma quantidade pequena. Entretanto, o fígado, que é onde tem o maior armazenamento de vitamina K, ele tem uma quantidade maior. Então, tem gente que tem hábito de comer o fígado, tudo tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Mas carne, e aves e tudo mais, enfim, a parte da alimentação de peixe, tudo tem pouca. Entretanto, se tiver condicionado no óleo ou armazenado em conserva, tem um risco, sim, elevado de alteração. Olha, a de tudo um pouco. O pessoal tá querendo saber sobre chás. Eu não sei se é para indicar chás, bons chás, né? Não sei. Eu não tenho o hábito de tomar chá, mas o pessoal tá falando aqui de indica chá. Quero saber do chá, fala do chá. Deixa eu procurar as perguntas aqui. Que a gente já falou, né? Eu pedi chás, camarão. Como é o nome do aparelho? Vamos ver se eu acho aqui. Qual que é a pergunta, gente? O que vocês querem saber sobre o chás? Porque a gente falou, né, da questão do... Já falou um pouquinho da concentração de alguns chás. Que é mais o chá preto e o chá verde, que tem uma concentração maior, tá? Agora, mas assim, quando você tem o preparo da infusão, você preparou o chá e já tem a infusão, praticamente eles não consideram que tem alteração. Resumo disso. Evite chá verde, chá preto. Olha aí, gente, e aí os outros você utiliza, obviamente, gente, que tudo com equilíbrio, né? Mas não tem restrição dos outros chás em relação à quantidade na hora que o chá está pronto, tirando o chá verde e o chá preto. Primeira coisa. Segunda, o café instantâneo, porque tem vários tipos de café, né? Em relação ao grão. O grão, depois que você prepara, ele tem uma quantidade menor de vitamina K, então não considera que altera tanto. E já no café instantâneo, ele considera que não é fonte. Então, se você for utilizar em relação ao café do grão que moeu, tem que pensar que tem um pouquinho mais de vitamina K, pode alterar. Entretanto, o café instantâneo não. Tá? A pergunta, doutora, é chás bons para circulação. Gente, olha, não é assim, né? É igual ela falou, a gente vai individualizar, isso é algo particularizado, né? Porque a gente o foco é mais ou menos a gente entender a questão da interação. Então, ela pontuou os chás preto e verde são os que causam mais interação, tá bom? Porque senão, né? Depois... E sobre a listinha, eu queria fazer um comentário. Antigamente, eu também me apegava à questão de... Mas hoje, gente, nós aprendemos algo que amplia essa questão de receita de bolo, né? Que vão ter vários fatores, né? Armazenamento, forma de preparo, que vão interferir na concentração de vitamina K, sem falar da particularidade de cada indivíduo. Então, assim, como a gente está aqui para aprender, vamos absorver isso de hoje, que cada situação é individual e que para a gente sair fora dessa questão de listinha para isso, listinha para aquilo, e a gente ficar com a nossa vida presa a essas questões. Então, cada um vai ter uma reação e vai ter seu acompanhamento médico. E aqui na live, né, Eliane, é um assunto geralzão. Eu sempre falo para vocês, né, que aqui não é consulta médica nem nada, porque a gente está discutindo conhecimentos e não a particularidade de cada pessoa, porque não tem jeito, né? Não tem. Não tem como, não. Né, doutora? Tem mais alguma observação? Queria falar de mais alguma curiosidade que você leu nessas pesquisas? Queria compartilhar com a gente antes da gente encerrar? Não, eu acho que o importante a gente já conversou durante a live, que é o equilíbrio, ter paciência e tolerância com o processo de aprendizado e acolher a doença.
Porque toda doença, ela precisa ser acolhida. Não no sentido pesado, nossa, eu tenho trombose. Não, olha, que bom que tem uma medicação que pode me ajudar. E eu vou aprender sobre os medicamentos, e sobre os alimentos que podem interferir. Mas que isso seja de uma forma leve e que isso seja aos poucos. Sem necessariamente ter uma vontade de dormir sem saber nada e acordar sabendo tudo. Sabendo tudo. Uma perguntinha. Você tem feito teleconsulta? Aonde que você atende? De qual cidade? Por quê? A partir da live, como as pessoas podem conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, do seu jeito de lidar, às vezes surge interesse, né, de conversar, de consultar mesmo. Como que é? Conta pra gente. Na verdade, agora eu trabalho só com ensino e com educação. Oh, gente, olha aí! Eu faço parte do membro de professores do grupo da pós de nutrologia da USP, né? E também tem uma empresa que auxilia a formação de profissionais da área de saúde, que é a HL Saúde Cursos. Então nós vamos ficar só na vontade. No momento, não. Eu trabalho só com educação mesmo, com a parte de capacitação. Mas, já deixando meu agradecimento, obrigada pelo convite, tá? Agradeço muito a chance de poder falar um pouco mais sobre a varfarina, que é uma coisa que as pessoas acabam não falando muito. Eu trabalhei em 2017 em um centro de medicina preventiva fantástico, em que eles tinham um trabalho muito legal de fazer todo o acompanhamento, o acolhimento, não só da parte nutricional, mas da parte também de médica, de atenção da alteração do INR, do TP, e faz toda a diferença quando tem comprometimento do paciente. Nossa. Toda a diferença. Sim. Porque a gente via claramente, nesse centro tinham cerca de 700 pacientes, né? Então você imagina quantos pacientes tinham em relação à trombose. E os que entendiam que era uma coisa que fazia parte e tentava aderir o máximo possível, eles tinham uma evolução maravilhosa. Agora os outros que já tinham um pouco mais de dificuldade, até de aceitação, tinham um pouco mais de problema. Então, eu espero com isso ter ajudado um pouco mais no esclarecimento. Foi maravilhoso. E, gente, apesar dela não fazer atendimento, né, Liane, que vocês possam ir na página, curtir, porque ela faz parte da área de ensino, então com certeza lá a gente vai encontrar um conteúdo, né, de qualidade. Então, depois vocês sabem que eu sempre marco aqui, né? Então, prestigiem, né? E continuem aprendendo, cada dia um pouquinho, com paciência, né, Liane? E aí eu deixo o meu agradecimento, porque, como eu falei, eu já fiz várias lives de diferentes assuntos. E quando eu convido angiologista, hematologista, que às vezes tem já tem mais uma afinidade com o assunto, a recepção é bem mais aberta, assim, né? Eles são bem mais receptivos. E quando eu fui buscar profissionais que falassem desse assunto aqui, realmente foi um pouquinho mais difícil. Então eu fico, assim, muito, muito agradecida, porque para nós, né, e a maioria das pessoas que acompanham aqui, é extremamente importante esses momentos que a gente tem aqui na página. Obrigada por ter tirado um diazinho para compartilhar com a gente o seu conhecimento, tá bom? Imagina, foi um prazer. Obrigada eu. Então, boa noite, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tchau.